Saudando a todos que estão conosco no nosso estudo bíblico de conexão. Vamos retomando aqui, após uma ponte aí que aconteceu o feriado da última semana, nós vamos retomar o Evangelho de João. E aí, pessoal, já vou aproveitar aqui para dizer para vocês, para todos os que nos ouvem, antes de fazer a nossa oração, que é importante no começo, falar que nós vamos dar uma ênfase maior a alguns pontos que já foram falados na última reunião que nós tivemos, há 2 semanas atrás, mas que eu senti dentro de mim que precisava voltar. Tá? É algo que precisa ser salientado, que precisa ser desenvolvido, esclarecido para cada um de nós, né? Mesmo para quem está falando. É por isso que cada sinal desse tem que ser dado atenção, né? Porque, na verdade, quando a gente se propõe a falar sobre a palavra de Deus, e isso para qualquer um, né, que se propõe a falar e anunciar, ele tem que ter em conta que não é ele, né? Se for por ele, fica bem restrita a coisa. Mas se ele está falando pelo Espírito, tem horas que vai precisar de uma... É um crescimento. Você vai aprendendo algo, na sequência você vai acrescentar algo mais àquilo. Então, como teve essa sensação de que havíamos passado por um tema importantíssimo, aliás, o mais importante para o cristão, assim, de uma maneira muito simplória, resolvi pegar novamente esse texto e hoje vamos, com a ajuda do Espírito Santo, é uma oração que vamos fazer, né? Vamos tratar novamente desse assunto, tá? Então, vamos prestar bastante atenção e vamos tirar todo o proveito disso, né? Mas para isso, como a gente sempre faz, vamos nos colocar na presença de Deus. Nós não estamos em nosso nome. Eu não estou pregando por mim, né? Nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada cristão é morada da Trindade. Nós temos aprendido isso. Então, na presença dessa força interior, que é o próprio Espírito de Deus, junto com o Pai e o Filho, nós pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos conduza nessa nova oportunidade de partilhar a palavra viva, a palavra de vida eterna, e que isso possa, Senhor, dar frutos. Frutos em quem fala, em quem ouve e na igreja como um todo. Pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, derramou o seu sangue e enviou o seu Espírito. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, para sempre. Amém. Então vamos lá. Nós vamos retomar aí no capítulo 14, do versículo 21 em diante, porque a gente quer falar melhor de um tema que vem logo na sequência aí, que são os frutos do Espírito. Nós vamos tratar dele com mais, eu diria assim, mais revelação. Passamos assim meio superficialmente, né? E é lógico que sempre tem algo a acrescentar, sempre tem coisas a mais, porque estamos falando da perfeição. A perfeição é algo que vai se aprimorando a cada vez que você passa por ela, porque a gente está longe ainda da perfeição, né? Bom, nós aí no capítulo 14, né, nós estávamos aí do versículo 21 em diante, num momento em que um pouco antes disso, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, né, tinha anunciado que ele ia partir, né, e tinha dado o novo mandamento. Ele tinha dado um novo mandamento. E o novo mandamento não é uma coisa pequena, né?
Novo mandamento consiste em amar como ele ama, né? Então é uma coisa enorme, é uma ordem para que os seus discípulos, que somos nós, você que está ouvindo, eu, todos nós, sejamos como ele é. Esse é o mandamento, né? Esse mandamento, para você ter uma ideia da grandiosidade dele, ele substitui toda a lei de Israel. Israel existiu por muito tempo e durante todo aquele tempo o que valia eram aqueles livros da lei, que é todo o Velho Testamento, e que é útil realmente, né? Porque depois ele ganhou sentido com o Novo, ali todas aquelas práticas, ela tem um sentido espiritual importante, mas ali era algo formal, que se fazia com um esforço nosso, né? Da carne. Esse novo mandamento não dá para fazer formalmente, tá? Ele tem que ser uma mudança, uma coisa sobrenatural que acontece dentro do cristão. E é preciso ter essa consciência, porque senão nós vamos vivendo como se estivesse na lei, né? Como se estivesse naquela lei que era só fazer coisas, né? Então, nós vamos prestar mais atenção dessa vez, né? Quando falar dos frutos do Espírito e tentar tirar algumas conclusões ali com a ajuda do Espírito Santo para a gente pôr em prática. Isso que a gente fala aqui não é para a gente ouvir, guardar e achar bonito. Isso não adianta nada para você que ouve, né? E adiantaria também nada se eu falasse simplesmente para fazer um bom discurso. Vai valer se nós pegarmos essas coisas e, de alguma forma, incorporarmos elas como se fosse um alimento que está entrando em nós e que vai nos fortificar e que vai nos levar a uma condição nova de vida, tá? Então é por isso que a gente quer repassar esses temas aí, tá? Então vamos ver, o capítulo 14, né? Eu pus uma frase aí no início que está totalmente ligada ao texto que nós vamos ler, né? Que é guardar as palavras de Jesus é igual a amar Jesus e é igual a tornar-se morada da Trindade. É um negócio gigantesco, né? E isso tudo acontece porque é igual também ao Espírito Santo ensinando. Ensinando. Agora nós temos um mestre e esse mestre está dentro de você. Você tem que tomar consciência disso, né? Nós todos temos que tomar consciência disso. É ele que ensina. E aí ganha uma importância muito grande a prática diária de ler a palavra de Deus. Porque como o Espírito Santo não faz nada sem o nosso consentimento, ele fica guardando um gesto que está no alcance nosso. Ninguém precisa de nada para ler a Bíblia. Você passa o dia inteiro lendo um monte de coisa, né? Seja nos estudos que você faz para a formação, seja no que você tem que fazer no seu trabalho, sempre você está se informando, tomando informações para as coisas do dia a dia. Agora, essa mesma atitude tem que ser levada a um nível superior diante da palavra de Deus. O Espírito Santo espera que nós vamos lá e tomemos essa iniciativa, né? Então, veja só como começa o texto aí do capítulo 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, é Deus falando, e os guarda, era Jesus, né, falando. Esse é o que me ama. Então é por isso que eu disse que guardar a palavra de Jesus é amar a Jesus, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e aí começa um processo. Amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha quanta promessa numa frase, né? O Pai vai nos amar e Jesus vai se manifestar a nós. Nessa hora, Judas fez uma pergunta. Judas, não o Iscariotes, né? Senhor, por que razão há de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, repetiu a frase, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Então, é por isso que tem o igual, tornar-se morada da Trindade.
extraordinário isso daí, né? Mas como é que eu vou guardar a palavra de Deus se eu não me dedicar a ela? Se eu não procurar ir continuamente me alimentando dessa palavra, como está escrito, que ela é o pão da vida. Então, é assim que a Trindade vem fazer morada em nós, né? Mas tudo isso fica num processo de discipulado. Na verdade, o cristão, depois que ele se converte, ele é um discípulo. Discípulo de quem? De Jesus. Através de quem? Através do Espírito que está dentro dele, dentro da pessoa que se converteu. Então, esse processo de discipulado é que tem um ensino, que não é esse ensino que a gente faz aqui, mas é um ensino dentro de você, dentro de mim, que é feito pelo Espírito Santo. Deus usa as pregações, usa essa possibilidade de alguém falar na unção do Espírito para despertar, mas é algo que tem que acontecer com cada um de nós. Cada um de nós tem que aprender a ouvir esse Espírito. Então, no João 14, 24, vai dizer: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Então, se alguém ama Jesus, é porque guarda a palavra dele. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou, né? Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas aí ele fala a frase que eu queria chegar, né, para nós. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará de tudo que vos tenho dito. Então, chegando aqui, nós podemos encarar isso como algo importante que vai ser pessoal, tá? Vai ser pessoal, você vai ser ensinado diretamente pelo Espírito Santo. Ah, mas e as pregações, como é que ficam? As pregações, elas vão ser feitas ou não na unção do Espírito, né? E você vai aprender a ouvir isso e guardar aquilo que é conforme a palavra de Deus, e ao guardar, o Espírito Santo traz a revelação. E aí, então, aquilo se torna seu, né? Não é algo que eu ouvi, escrevi lá num cantinho e de vez em quando eu vou lá para olhar e me lembrar. Não, né? Isso é algo que vai ter que ficar dentro de nós, e aí ele garante para nós que o Espírito Santo, que o Pai enviará no nome dele, é no nome de Jesus que a gente recebe o Espírito Santo, irá ensinar-vos todas as coisas e recordar o que Jesus tinha dito. Então você está vendo que nós somos discípulos diretamente de Jesus através do Espírito Santo, a partir do momento em que recebemos esse Espírito, né? Bom, continuando. Aí Jesus dá uma ordem, né? Uma ordem interessante que nós precisamos refletir. Ordem: não se perturbe o vosso coração. Vamos entender o porquê é importante isso aí, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Então Jesus está falando agora que ele estava deixando a paz. Como que será que ele fez isso, né? Se você refletir um pouquinho, o Espírito Santo já vai falar. A paz vem do fato de você ter lido agora há pouco que o Espírito Santo e que é um com o Pai e o Filho está dentro de você, né? Então essa é a paz. Não tem razão para nós estarmos com dúvida. Se você está andando com aquele que é todo-poderoso e você realmente crê nisso, entrou na paz, né? Então, ele está dizendo: não vou lá dou essa paz como o mundo a dá. E dá uma ordem: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, né? E explica: ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente é a vez de alegrar-vos. Agora ele estava falando para os discípulos mesmo. Olha, eu vou embora, mas se vocês me amam, vocês vão se alegrar com a minha partida. Certamente é a vez de alegrar-vos que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então ele está falando: eu vou partir, mas eu vou para junto do Pai e vocês vão se alegrar. Disse-vos estas coisas agora, antes que aconteçam, para que creais quando acontecerem. Então isso estava preparando os discípulos.
E é uma preparação para nós também. Agora nós temos a mesma condição que eles, porque aí tudo vai se cumprir com a morte e ressurreição de Jesus, que é o tema dos próximos capítulos de João, né? Já não vos falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. É simplesmente um processo que tem que se cumprir por causa da justiça de Deus. A justiça de Deus requeria aquela morte na cruz para pagar o preço do nosso pecado e para que nós, mediante a fé em Jesus, pudéssemos ter tudo isso que eu falei, a presença da Trindade em nós. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo segundo o Pai me ordenou. E aí falou para os discípulos, levantai-vos e vamos-nos daqui. Então nós estamos vendo pontos importantíssimos da nossa vida como cristão, né? Mas chegou a hora que eu queria falar, porque eu achei que começou a me mostrar o Espírito dentro de mim, que nós passamos muito rapidamente aí, que é a hora da mudança do cristão. A mudança que tem que acontecer, pessoal. O cristianismo não é uma rotina. A rotina não serve para nada. A rotina nos coloca, talvez, numa condição intermediária entre o convertido e o não convertido, mas não produz frutos. E é isso que nós precisamos saber, né? É isso que você precisa saber. Então, eu quero enfatizar agora. Agora vamos tomar cuidado. Já fui repreendido por isso. Produzir frutos. É preciso ter atenção quanto a isso, né? Então, João 15, no versículo 1, vai dizer: eu sou a videira verdadeira. É Jesus falando. Ele é a videira verdadeira. Então, ele se compara com essa árvore frutífera, a videira, né? Essa planta frutífera. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Queria chamar a atenção dessa frase, tá? Precisa dar fruto, pessoal. Se não der fruto, vai ser cortado. E nós vamos ver que vai ser cortado de uma maneira diferente. Tem dois jeitos de cortar o ramo. O primeiro jeito, ele está falando, é o pior deles. Mas nós vamos entender lendo mais um pouco, tá? Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Por que é o pior jeito? Porque não deu fruto. Ele vai cortar. Podará todo o que der fruto. Então, a poda também é um corte, mas é um corte com outro propósito. Podará todo o que der fruto. Por quê? Para que produza mais frutos. Então você vê aí a importância dos frutos. Tem que dar o fruto e produzir mais frutos, né? Isso tem que acontecer conosco. Isso é todos aqueles recursos, né? Toda aquela presença dentro de nós e a própria palavra que está aí até hoje ainda, a Bíblia, à disposição de cada um de nós, tudo isso é tudo suficiente para produzir os frutos. Mas nós precisamos dar atenção e tentar buscar uma resposta do Espírito Santo de como isso acontece, né? Então é isso que nós vamos procurar desenvolver. Então todo ramo que não der fruto está determinado, ele cortará e podará todo que der fruto para que produza mais frutos. Vamos entender. Vós, falando para os discípulos, vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra estava permanente dentro dos discípulos. Então, ela já estava lá, eles conheciam a palavra. Muitos de nós, mesmo alguns talvez que estão ouvindo, ainda não conhecem direito a palavra. Então isso é um problema para os frutos. Mas nós vamos falar sobre isso e vamos dar um caminho suave para isso, né? Então, vós já estáis puro pela palavra, é o jeito de começar a produzir os frutos, né? E aí ele vai falar aquilo lá que eu escrevi lá em cima em vermelho, 7 vezes permanecer. Isso, pessoal, Deus não faz. Isso é nós que fazemos e que Deus acompanha, tá? Então vamos ver. Jesus começa: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então aqui nós vamos contar só eu falei 7 vezes, né? 7 é o número que representa a obra completa, totalmente terminada, que foi os 7 dias da criação, é esse sinal do número 7, né? Então são 7 vezes permanecer.
E aí, nesse texto, vai aparecer 8 vezes o verbo permanecer. Só que uma dessas vezes não é referente a nós, é referente a Jesus. Ele fala que ele vai permanecer em nós. As outras vezes que o verbo é usado é com referência a nós, cada um de nós que estamos guardando a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus é isso, é permanecer nele. Vamos lá. O versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então essa é já uma afirmação de Jesus, mas é o primeiro permanecer que fica na nossa conta. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Segundo permanecer. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Então, atenção. Você não consegue agradar a Deus se você for por você mesmo, com o melhor das boas intenções, com mais boa vontade que você tenha, não vai dar fruto por si mesmo. O fruto é algo que vai requerer permanecer na videira, que é o que ele fala. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vai ter que permanecer. Qual é a videira? Jesus. Vai ter que permanecer nele. Adiantando, como é que eu permaneço em Jesus? Nós já falamos, a palavra de Deus é o verbo, é o próprio Jesus Cristo. Ele se fez carne. Quando a gente toma a comunhão ou a ceia, né, ali está fazendo o quê? Aquilo que significa pegar o verbo que se fez carne e colocar dentro de nós. Então, ao comer aquela carne e depois beber do vinho que é o sangue de Cristo, então nós irmos nos tornando igual a Ele. Então, precisamos permanecer na videira. Não é só fazendo o gesto. É isso que nós precisamos prestar atenção. Permanecer na videira é permanecer também na palavra. Isso que eu estava dizendo agora, né? A palavra de Deus, é isso que nós estamos lendo aí na tela, é da onde a gente extrai todas as coisas que nós precisamos para ter uma base firme para produzir os frutos, né? O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, e é permanecer em Cristo, e é a mesma coisa que permanecer na sua palavra, com uma leitura diária, com uma dedicação de tempo para aquilo. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Então, está bem claro, é o único jeito de nós permanecermos em Cristo agora, é nos voltarmos à palavra de Deus. Atenção, a pessoa pode crer em Jesus, pode ter recebido a Trindade, tudo aquilo ele cumpre, porque a parte dele ele faz, mas fica só nisso, não se atenta que é preciso dar frutos. Então isso é uma novidade importantíssima para nós. E nós vamos ver por que na sequência agora. É importantíssimo. Não é só eu simplesmente acreditar em Jesus, eu creio, e eu frequento uma igreja e ótimo, depois eu continuo igual. Não, tem que dar frutos. Então o que será isso? Vai ter que acontecer alguma coisa. E para acontecer essa alguma coisa, eu tenho que permanecer na videira, em Jesus, que é a palavra que nós estamos falando, que é o alimento. Mas que coisa é essa, né? Então vamos continuar aí. Nós já vimos aí que aqui tem 3 permanecer que é por nossa conta, né? 3 aqui. Vamos contar os próximos que vêm. Continuando. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, essa é uma afirmação em oposição àquela. Sem ele nada podemos, não vamos produzir fruto, mas se permanecermos, então, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E aí ele reafirma, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. O que será isso? Será lançado fora como o ramo? Será igual aquele ramo que não deu fruto. É um ramo que ficava ali ocioso, não mudava nada. É igual uma pessoa que frequenta uma igreja cristã rotineiramente, sai de lá e vive igualzinho as pessoas do mundo. Esse daí não estava permanecendo, né? E qualquer um que não permanecer vai ser lançado fora como aquele ramo que nem
foi colocado na videira, nem faz parte de igreja alguma. Ele só procura fazer o bem por si mesmo, né? Então, esse vai ser lançado fora como aquele ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançar ao fogo e será queimado. Bom, vai passar por um juízo, tá? Não vamos falar mais sobre isso porque essa opção a gente não quer, né? Nós queremos permanecer, então vamos entender. Aí vem a parte nossa. Se permanecerdes em mim, em Jesus, e aí vem a importância da palavra, é isso que é sinônimo, né? Permanecer nele e permanecer na palavra. Então, se permanecerdes em mim e mais as minhas palavras permanecerem em vós, então agora como que eu permaneço em Jesus? Se a palavra dele permanecer em mim. Agora vem a frase extraordinária: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Bom, você pode pedir o que quiser e vos será feito. Aí a pessoa pode pensar, nossa, então eu posso pedir qualquer coisa, né? Então nós já falamos sobre isso, mas agora vamos chamar a atenção. O que quiserdes e vos será feito. Pedirei tudo o que quiserdes, mas esse querer aí é que vai ser mudado, né? Nós temos um querer que é de acordo com a influência da carne em nós, e um querer que é de acordo com a influência do Espírito Santo em nós, e esse vai ser feito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então vamos ler mais um pouquinho, que daí eu acho que vai esclarecer tudo, né? Não, era aqui mesmo, peraí, passei adiante, né? Então aqui já chegou nos 7 vezes permanecer, né? Uma no começo da frase, outra em sequência, mais a terceira e a quarta. Junto com as 3 primeiras, são os 7 vezes permanecer, que é o que é necessário para o cristão produzir frutos. Então, ficarmos atentamente buscando a palavra de Deus, no Novo Testamento especialmente, acompanhando com leituras talvez menos frequentes, mas também sequenciais do Velho Testamento, vai nos ajudando a perseverar. Perseverar é uma caminhada que vai se completar quando a gente estiver com toda essa palavra dentro de nós e quando ela estiver incorporada em nós. Como é que ela incorpora? É pedindo aquilo que vai ser a vontade de Deus para nós. E quando nós pedirmos aquilo que é a vontade de Deus, porque está revelada na palavra dele, é uma revelação da palavra, nós estaremos pedindo em nome de Jesus e nós vamos ver que essa oração é 100% atendida, e é por isso que está aí tudo o que quiserdes. Esse querer aí é a nossa vontade conformada à palavra de Deus, porque ela estará continuamente diante de nós e nós vamos começar a dar toda a importância a ela, todo o valor e querer essa palavra, querer que ela se cumpra em nós. Então esse é o processo para dar frutos, né? Mas como é que põe em prática? Então foi por isso que eu busquei um texto, que não é do Evangelho de João, é de Paulo, né, na carta aos Gálatas, o texto que vai falar desses frutos, vai falar um por um deles, né? Gálatas 5 vai dizer, ora, as obras da carne são estas, então não é frutos do Espírito, os frutos da carne. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, quem as praticar não herdará o reino de Deus. Tá? Então aí nós estamos vendo tudo o que são os frutos da carne, né? Os frutos do Espírito e os frutos da carne. Primeiro, os frutos da carne. Tá? Bom, é aqui que entra o nosso trabalho, pessoal. Agora entrou o nosso trabalho para que a gente realmente produza frutos. Tá? Não é só eu ler essas frases aqui, não é só você ouvir alguém falando sobre isso. E nem você só ler isso daí. Né? É preciso que isto levante uma questão dentro de você. Né?
Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, são características da nossa alma em determinadas ocasiões, né? Quando essas ocasiões acontecem e estas coisas se manifestam, elas não podem passar em branco, né? Elas precisam ser detectadas. Então, é algo que nós vamos precisar estar atentos. E para estar atento, nós vamos ter que entender o que é cada coisa aí. Vamos separar só por lotes aqui, na tela mesmo aí, vamos separar aqui, ó. Fornicação, impureza e libertinagem é coisa da carne, tá? É os apetites da carne, vamos dar esse nome. Fornicação, impureza e libertinagem. Apetites da carne, coisa que o homem gosta, ou a mulher, né? Gosta, independente de qualquer coisa. É uma coisa carnal, do corpo, né? Então isso é um tipo de obra que resulta desse apetite da carne. Vamos continuar. Idolatria, superstição e superstição é diferente. Não é obra da carne, não é um apetite da carne, não é um desejo da carne. Idolatria e superstição são valores falsos. Algo que a gente tem e que não pode passar sem aquilo é um ídolo. Superstição, algo que a gente acha que está seguro ali e não é Deus. Você está seguro por causa daquilo. Isso é superstição, qualquer coisa. Você põe uma correntinha e acha que ela que vai te salvar, né? Ou se você faz uma meditação transcendental aí e acha que isso traz energias boas, é um perigo. Na verdade, isso é uma superstição, está abrindo porta para espíritos que não são de Deus, tá? É duro ouvir essas palavras, mas precisa ficar claro. Então, esses dois aí estão ligados a valores falsos, né? Eu dou importância para uma coisa e acho outra coisa, eu acho que sem ela é muito difícil de eu enfrentar situações. Então, um é superstição, o outro é idolatria, mas são tudo colocado na mesma panela, obras da carne, né? Depois continua, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partido, invejas, até aí tem tudo a mesma raiz. Inimizade acontece quando? Quando nós temos valores dentro de nós que se confronta com o valor do outro e o outro te ofende ou te trata mal ou não sei o que por causa daquilo e você fica inimigo dele. E daí vem as brigas, ou então os ciúmes é algo que está ali relacionado também com questões de relacionamento, né? Questões de relacionamento, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, todas estas coisas são função de orgulho e vaidade. A raiz é orgulho e vaidade, né? Então, o orgulho é que vai causar brigas, é que vai causar ciúmes, orgulho ou vaidade, né? O ódio, que você vai ficar odiando o outro porque ele está sempre contrário às coisas que te exaltam e o seu orgulho fica ferido, né? Ambição, que é busca de segurança e de riqueza, né? Que eu possa mostrar, que é orgulho também, que eu possa me sentir admirado por aquilo. Discórdias, é porque há conflitos em valores desse tipo de coisa. Partidos, inveja, tudo isso daí está relacionado ao orgulho e vaidade. Essas são as raízes e, portanto, são frutos dessas raízes e não da videira. Não frutos da videira. Então, frutos ligados a orgulho e vaidade. E, por fim, outros que têm a mesma origem dos três primeiros, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, que também são apetites da carne. Orgias e outras coisas semelhantes. Isso tudo é apetite da carne. Então, a carne se opõe ao espírito, né? E as nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, né?
que é ligado à vaidade e orgulho. Esses são as raízes desses obras da carne, são as raízes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino do céu, de Deus. Bom, pessoal, cada um desses... Bom, vamos agora falar dos frutos do Espírito, antes de eu dar a conclusão, que eu já ia indo apressadamente. Vamos lá, frutos do Espírito. Ao contrário, os frutos do Espírito é caridade, que é uma tradução colocada na Escritura, mas que é, na verdade, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, né, que é aquele amor doador, que chega ao extremo de doar a vida. Essa é a caridade verdadeira. Não é simplesmente dar uma esmola. A pessoa, às vezes, dá a esmola por aí e fica com a consciência limpa. A esmola não é errado, mas não é a caridade. A caridade é uma mudança dentro, né? Então é caridade, alegria, uma alegria porque agora você não está sozinho, né? Está lá dentro a força que te leva para um caminho de vida eterna. Isso vai criando raiz, sustentando a sua situação, e aquilo começa a gerar essa paz que vem na sequência aí, a paz. Então, essas coisas, alegria e paz, estão muito ligadas a essa consciência interior da presença de Deus, né? A paciência, pronto, aí começa a aprender a suportar, né? Suportar situações e, mais do que isso, a aprender a dar passos repetitivos em cima de algo importante. Isso é paciência também. Ou, em outras palavras, perseverança. É aquele, em outra palavra, né? Perseverança é aquele que vai permanecer na palavra de Deus. Então você vê que isso daqui é um fruto do Espírito. Se eu não estou lá permanecendo, estou falhando nesse fruto, né? E aí começa a ter um monte de problema, porque os outros que vêm, afabilidade, bondade, fidelidade, é uma transformação, né? Vai mudar, a pessoa vai se tornar afável, ela vai saber receber críticas, saber receber repreensões, mesmo que estejam erradas, de um modo que não se ofenda e vá para cima, retrucando, mas que saiba se manter na posição com firmeza e suavidade. Bondade é a pessoa que realmente vai fazer algo, mas é que essa tendência está se consolidando no coração, de estar disposto a dar a parte do seu tempo, parte do seu horário, em favor de algo bom, né? Fidelidade, que é aquilo lá, você assume um compromisso e cumpre, não por causa do compromisso inteiramente, mas principalmente por causa da palavra de Deus, vou ser fiel. E ser fiel é ser fiel também a esses propósitos todos que nós estamos dizendo, né? Depois vem outros que são muito importantes, que é a brandura, né? Essa suavidade, essa capacidade aí de atenuar, mesmo quando tem que exortar, fazê-lo de modo que não machuque, né? Essa é a brandura. E por último, a temperança, um dos mais importantes frutos do Espírito, porque é aquele que vai evitar os excessos. Porque você sabe que ser bom em excesso é ruim. Amar em excesso é errado. Ser justo em excesso é errado. Vocês meditem sobre isso, tá? Tá na Bíblia, tá? Eu já vou falar o que realmente vai ajudar você, e eu também estou fazendo isso, é claro, né? A produzir esses frutos, tá? Então vamos terminar só a frase aí. Contra essas coisas não há lei. Aqui é os frutos do Espírito. Contra isso não há lei. Não precisa da lei. A lei é exatamente ser assim. Esse é amar como Jesus amou. Olha aí, está na tela aí o que é amar como Jesus amou. Os frutos do Espírito. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne vai ter que ser crucificada, com as paixões e as concupiscências. E nós vamos ver como é que a gente crucifica a carne, né? Você crucifica a carne quando você dá importância à palavra de Deus e vai fazer uma oração. Fazer uma oração para produzir os frutos. Na sequência, os textos da Escritura vão nos mostrar isso, tá? Então,
nós vamos aprender a crucificar a carne. Não é uma coisa de eu me machucar ou me ferir. Não, é ao contrário, é eu saber como lutar contra esses apetites da carne, contra essa preguiça, contra essa vontade de seguir na rotina. Isso tudo pode ser vencido se nós crucificarmos a carne. E tem um processo muito claro para crucificar a carne que nós vamos aprender aqui. Vocês estão vendo por que era importante falar de novo desse assunto? Porque o ramo que não der fruto é cortado, pessoal. Não está. Não está no esquema que é o propósito de Deus, que é gerar os filhos. Ele não é. Sem os frutos, não somos filhos de Deus. Podemos até ser uma pessoa boa, que não vai ser eventualmente lançada no lago de fogo, mas não vai ser filho de Deus. E o propósito das Escrituras, o propósito da vinda de Cristo, o propósito das alianças é gerar os filhos, né? Estes sim estarão eternamente diante de Deus e estarão lá cada vez mais assumindo essa natureza do próprio Deus, porque são filhos, têm a natureza do Pai. Então, essa condição é que era importante chamar a atenção. Os frutos do Espírito têm que ser algo tratado. Vou dar aquela dica que eu falei, tá? Importante. O que ajuda muito a gente nisso? As cartas dos apóstolos. Elas têm partes de exortação, têm partes de alerta, não sei o quê, e tem partes que ensinam como nos comportar, que são, na fundo, esses dons, esses frutos do Espírito, mostrando como que eu tenho que... como que eu percebo isso. Se você lê a carta de Paulo, ele compara isso daí, está lá eu vou lá aqui em 1 Coríntios, o capítulo 9, de 24 a 26, ele vai comparar esse processo de gerar frutos com uma corrida, ou com uma luta. Tá? Ele fala que é um esforço que a gente vai ter que fazer, né? E, ao mesmo tempo, ele fala que é uma luta. Ele diz, eu dou murros, mas não no ar. Dou murros contra o meu corpo, para mantê-lo sob sujeição. Então, esse domínio da carne sai de uma decisão nossa. Tá? A gente vai dominar a nossa carne e vai levar o nosso ser a comparecer continuamente diante de Deus e buscar ali o alimento necessário para a vida que se estende para a eternidade. Mas para isso eu vou ter que disciplinar, é uma disciplina. É um esforço, como uma corrida. Paulo fala que o atleta que vai correr, ele gasta tempo, ele faz um baita esforço para ganhar uma coroa corruptível. Nós temos a promessa de uma coroa incorruptível, eterna. Então vamos ter que fazer um pouco de esforço, né? E isso são ensinamentos que estão em todas as cartas. Cartas dos apóstolos às igrejas. Ali estão ensinamentos para a vida na igreja, ali estão ensinamentos para a nossa vida individual. É dali que extraímos essas coisas e vamos aperfeiçoando em nós a prática de gerar os frutos do Espírito. É importante. Se não produzir frutos, você vai ser quase bem parecido com aquele que nem foi ligado à videira, tá? Porque você vai ser podado. Não adianta ficar indo numa igreja e saiu de lá ser igual ao mundo. Desculpa falar isso tantas vezes, mas é importante, tá? Importante para todos nós, né? Então, continuando ainda, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor, né? Se guardardes meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Aí, como é que é o permanecer 7 vezes? É guardar os mandamentos. É guardar, e o mandamento de Jesus maior é aquele lá, é amar como ele amou. E é isso que eu digo que está desenvolvido ali nas cartas dos apóstolos, né? Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas, agora vem, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a alegria completa, né?
É uma alegria que vai acontecer na medida em que nós permanecermos. Aí aquele que guarda os mandamentos do meu Pai e permanece nele, quem me ama, persevera no amor dele, então esse aí vai ter essa alegria, assim como Jesus tinha, persistiu no amor do Pai, e ele tinha essa alegria mesmo na iminência de ir para a cruz, sabendo que era necessário e que era a nossa salvação. Bom, agora ele dá então o mandamento. Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Jesus repetiu isso, já tinha falado em capítulos anteriores, né? Mas agora ele enfatizou junto do assunto dos frutos do Espírito que João deixou registrado. Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, amar como Jesus ama é ter os frutos em si mesmo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Por isso, o maior amor é gastar tempo, gastar a nossa vida com aqueles que estão à nossa volta. A nossa vida da rotina, ela tem que ser uma vida edificante para os que estão à nossa volta. Esse é o maior amor. É o maior amor por aqueles que estão próximos, né? Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo, ele está ali obedecendo, né? Mas ele não sabe o porquê, não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Isso está falando para você e para mim. Eu vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí. E aí vem aquela frase bonita e que dá sentido ao nosso esforço. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então o novo mandamento é esse, é ter os frutos do Espírito. Aquilo é amar uns aos outros, porque aquele que tem os frutos, aonde ele estiver, existe um ambiente de doação, de edificação, né, que está intrínseco nessa pessoa, né? E esse aí, tudo que ele pedir ao Pai, em nome de Jesus, ele vai conceder. Então, como é que a gente consegue vencer obstáculos que não permitem a gente ter eventualmente algum daqueles aspectos que são os frutos do Espírito? Nem estou falando dos frutos da carne, vamos falar primeiro dos frutos do Espírito. Eu não consigo ser desta forma que está aqui na sequência de características dos frutos do Espírito. Como é que eu faço? Se eu sei que aquilo é um fruto do Espírito e que eu deveria ter, e que Jesus está me dando a ordem para que eu seja desse jeito, eu posso pedir ao Pai em nome de Jesus. E ele vos conceda, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dá. Essa é a oração em nome de Jesus. É isso que nós temos que saber, porque essa oração é fundamental para o nosso crescimento, né? Você vê que é uma coisa boa, a pessoa pode estar querendo aquilo, mas Deus espera que você se coloque na presença dele e peça, né? Peça apontando, isso aqui eu estou fazendo, não consigo, é errado, porque eu conheço pela palavra, mas eu estou caindo muitas vezes, então, em nome de Jesus, eu peço que isso seja removido da minha vida. E eu vou crer que não mais vai fazer. Você vai começar a dar o passo e vai ser mais fácil, né? Por quê? Porque ele vai conceder, vai dar a força. É uma força sobrenatural? É. Vai vencer qualquer característica natural que você tem de tender aquele erro? Vai. E, portanto, é assim que o ramo produz frutos, né? É assim. Vamos continuando. E aí vem, pessoal, agora vem uma exortaçãozinha aí indireta. Vamos ler e prestar atenção para saber o que é. Se o mundo vos odeia, é Jesus falando, tudo isso é ensinamento de Jesus para os discípulos que vale para nós, né? Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes de a vós. Então, é uma coisa que é um alerta. O mundo é o mesmo, viu, pessoal? Desde o tempo de Jesus, desde antes de Jesus,
e vai ser sempre o mundo, né? Até o momento do final do mundo, que é o plano de Deus consumado. Mas o mundo, então ele disse, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Está cheio de gente aí que é muito exaltada pelo mundo, que serve de exemplo para o mundo, mas cuidado, isso nem sempre é uma coisa boa, né? Porque pode ser que a pessoa está se dedicando só àquilo e está deixando o mais importante de lado, né? Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, depender do mundo, o cristão de verdade, ele não é bem visto pelo mundo. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. E aí Jesus estava falando muito claramente para os apóstolos, tá? Eles viveram situações que foram muito paralelas, muito similares à condição de Cristo. Eles se misturaram, o sangue de cada um deles foi misturado com o sangue de Cristo para a nossa salvação. E até hoje muitos morrem por causa do Evangelho, né? Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. E não é o que nós estamos fazendo, guardando os ensinamentos dos apóstolos que eu falei para ler, que são as cartas à igreja. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então o mundo não conhece a Deus e vai ter sempre essa situação. Por isso, a aversão do mundo não pode ser algo que eu não toco. Se eu quero ser luz, eu vou ter que me submeter a essas reações. Ficar escondido para que elas não aconteçam e continuar na minha vidinha certa, buscando a verdade, mas sem mostrar a luz, é uma coisa que não agrada a Deus. Por quê? Porque a gente mesmo se converteu, porque alguém insistiu, tá? Senão, o evangelho não vai para frente, né? Então é preciso que a luz seja levantada, que ela fique no alto, que as pessoas saibam. Então é isso que Deus estava alertando, diante da luz, que é aquele que é convertido, o pecado vai se manifestar, e isso não pode ser causa de abandono do propósito de levantar, de mostrar a luz, não pode ser causa, porque senão nós estamos convivendo com aquilo e deixando que aqueles que estão nas trevas continuem assim. Continuando o texto, se eu não viesse, não lhes tivesse falado, não teriam pecado, mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Está lá no Salmo, tal. Então vimos aí a importância de se tornar luz. Se tornar luz é estar produzindo frutos. Produzindo frutos, você vai ter que dar testemunho desses frutos e vai ajudar os que estiverem em volta. Isso é importante, mesmo que hajam reações desagradáveis. Bom, o testemunho dos apóstolos foi aquilo que eu falei. Eles deram o próprio sangue, eles amaram como Jesus amou. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele vos dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então eles estavam com Jesus, tinham a palavra de Jesus dentro dele, mas ainda não tinham o Espírito. Então quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, eles passariam a dar aquele testemunho pleno, e foi o que se cumpriu, né? Bom, aqui nós pulamos para o capítulo 16, nós vamos ler essa tela aí e tirar as primeiras conclusões, e depois então continuaremos semanalmente como a gente tem feito, tá? Disse-vos estas coisas, está lá no capítulo 16, a partir do versículo 1, Evangelho de João. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, olha a reação, onde tem a luz, as trevas reagem, né?
E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão deste modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, estas palavras para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei. E não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora vocês vão estar sozinhos. Então, agora vocês sabem como que é todo o processo. E daí para frente, vocês serão o anúncio do Evangelho. Acho que dá tempo de só ler o comecinho do próximo texto. Foi aí que Jesus estabeleceu a porta do aprisco das ovelhas, pessoal. Foi nessa hora que vai ser dado início, que é a sua morte e ressurreição, né? A porta do aprisco das ovelhas que é obra do Paráclito. Vamos ver. Agora vou para aquele que me enviou. Jesus estava dizendo que ele ia morrer. E ninguém de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós, guardar essa palavra, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá, guarda essa palavra convencer aí, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, na próxima semana, nós vamos ver direitinho o que é isso. Convencer-se, e isso é obra do Espírito Santo, como? Dentro de nós. Ele precisa de algumas coisas para fazer essa obra. Precisa disso que nós falamos, dessa perseverança, de permanecer na palavra, que é o Verbo, que é Jesus Cristo, e ter essa palavra dentro de nós vai permitir que o Espírito nos convença, traz revelação da palavra, revelação específica de um problema. Interessante que a gente usou isso daí hoje, porque nós fomos convencidos, eu fui convencido pelo Espírito que devia parar nesse ponto dos frutos do Espírito. E ao me convencer, então, nós ganhamos essa dádiva de ganhar um esclarecimento maior. Não por minha condição, que vocês sabem que é falha, mas pelo que a palavra diz, pelo que está lá. Foi isso que nós fizemos, nada mais do que isso, né? Então, esse convencimento só acontece se a gente se expõe à palavra e se dá a oportunidade ao Espírito Santo de tomar essa palavra e trazê-la, explicando, mostrando o conteúdo em essência, para que a gente possa se conformar a ela. Como? Orando em nome de Jesus. Temos a ferramenta. Temos uma ferramenta extraordinária, ela vai aparecer ainda nos próximos textos, e nós vamos ver que isto é importantíssimo. Jesus usou uma palavra na hora de ir para a cruz, que mostra como essa condição de termos a presença do Espírito Santo em nós é importante para que a gente produza os frutos, né? Então, ele é que convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e que nos coloca em condição de poder orar em nome de Jesus. Jesus falou na hora pouco antes da crucificação, que tudo que ele orava, o Pai ouvia. Mas ele disse isso só para ensinamento para nós. Nós vamos passar por aí, quando chegar a gente realça esse ponto. Então, a oração em nome de Jesus é totalmente essencial para que se desenvolva os frutos do Espírito em cada um de nós. Mas nós vamos precisar olhar para os erros, tá? Então, ficamos aqui e vamos terminar com a nossa oração final, né? Dando graças a Deus por cada uma dessas palavras, por tudo isso que Ele vai nos ensinando e por tudo que está aí diante de nós, à nossa disposição e que foi oferecido em Cristo Jesus. É para Ele a glória, não é para nós, nenhuma. Nós vamos nos nossos tropeços, mas vamos crescendo, precisamos crescer porque é vida. Senhor, que esta vida se manifeste pela Tua palavra, para todos aqueles que nos ouvem, e que isso seja para a glória do vosso nome, em Cristo Jesus. Amém.